Vamos lá, o tema então do meu devocional é marcados pelo encontro. Repita comigo, marcados pelo encontro. É o tema do nosso alto de Páscoa também este ano. Eu quero ler com você Gálatas 6, verso 17. A palavra de Deus diz assim: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo, na sua defesa final, contra aqueles que estavam disseminando doutrinas falsas, tentando fazer com que houvesse um peso da religiosidade sobre a vida dos cristãos convertidos, dos irmãos convertidos, os gentios convertidos, pedindo para que eles pudessem se circuncidar. E então o apóstolo Paulo diz: não me amole mais, não venha mais com essa conversa, porque marca maior que eu carrego são as marcas de Cristo na minha vida. E às vezes, ou por vezes, nós achamos que viver o cristianismo, que viver a fé cristã, é um livro interminável de regras, de pode ou não pode. Mas o que nós nos esquecemos é que o Evangelho é maior do que tudo isso. É sobre as marcas que nós carregamos, que se torna para nós um memorial eterno, para que eu e você não venhamos a desanimar ou desistir, mas para aqueles que se encontram conosco, se transformam no eterno testemunho daquilo que Cristo fez em nós e é capaz de fazer em quem quer que seja. Paulo então ele se expressa, ele traz essa expressão, marcas de Cristo, para se referir a dois aspectos. E eu te pergunto nessa noite, quais são as marcas que você carrega? De que marcas nós estamos falando? Não é sobre ser batista, assembleiano, presbiteriano, mas é sobre ser marcado por Cristo Jesus. E então Paulo vai trazer essa expressão, que ela sim fala das suas cicatrizes físicas, dos tormentos que ele enfrentou por conta do Evangelho, da perseguição, das lutas que ele enfrentou, dos açoites que ele sofreu, sim, das cicatrizes físicas, mas sobretudo, ele também vai falar das marcas espirituais. As marcas espirituais são aquelas que talvez não sejam visíveis a olhos nus, mas através dos nossos relacionamentos elas se tornam notáveis. As marcas de uma mudança de vida, de uma transformação de mentalidade, de um caráter transformado, de uma vida dedicada ao Senhor Jesus. Não é sobre frequentar uma igreja, tampouco ter uma religião, é sobre carregar as marcas de Cristo, porque todos aqueles que foram encontrados, ou melhor, tiveram o seu encontro com Jesus, foram marcados por este encontro. A vida de alguém que verdadeiramente se encontrou com Jesus nunca mais será a mesma. As marcas de Cristo, como eu disse, elas podem ser entendidas como sinais de um caráter cristão, como amor, humildade, compaixão, justiça e sabedoria, que devem ser evidentes em todos aqueles que dizem seguir Jesus. Eu sou discípulo, então se eu sou discípulo, eu devo andar como o meu mestre andou. Cadê as nossas marcas? Em um mundo onde cada vez mais, irmãos, nós vemos pessoas buscando Jesus por invariáveis motivos, talvez cura, talvez prosperidade, talvez para resolver os seus problemas familiares, talvez alguns inclusive para livrá-los da falência, ou até mesmo ter paz de espírito. Ainda assim, existem pessoas que estão interessadas em conhecer a Cristo e serem por Ele marcados.
Aonde estão aqueles que querem conhecer Jesus e ser por Jesus marcado nessa noite? E diante dessas pessoas que desejam essa fé genuína, essa fé verdadeira, as palavras de João Batista ainda ecoam nos dias de hoje. João capítulo 1, no verso 32, ele vai dizer: e então João deu o seguinte testemunho. As nossas marcas dão testemunho. Eu vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. João, ele foi marcado profundamente por esse encontro. Essa visão transformou a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, marcou a sua história e tem marcado a vida de todas as pessoas que leem este texto. E quem teve um encontro com Jesus e por ele foi marcado neste encontro, tem uma história para contar. Qual a história você tem para contar hoje? Sobre o encontro que você teve com Jesus. João capítulo 1, verso 36 até o 41, nós vemos a história que João tinha para contar. E então ele diz: quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, aonde estás hospedado? E ele respondeu: venham e vejam. E então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Quem se encontra com Jesus é profundamente marcado por esse encontro. E quem é marcado por esse encontro tem uma história para contar. E toda vez que esta história é contada, novos encontros são proporcionados. E toda vez que novos encontros são proporcionados, novas marcas são feitas. Aquele que tem um encontro com Jesus é por ele marcado. Esses não têm dúvidas, esses não retrocedem, esses não desanimam. Existe uma vida antes e depois deste encontro. Quem eu era e quem hoje eu sou. Como diz o apóstolo Paulo: pois eu trago em mim as marcas deste encontro. As marcas que ele carrega é um memorial para si. Como eu vou desistir se ele me amou? Mas também é um testemunho para quem vê. Eu também posso ser marcado por Jesus. E nessa noite, quem gostaria de ser marcado por Jesus, ser marcado por esse encontro? Porque depois deste encontro, nós não temos outra coisa a dizer senão o que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas. Essa igreja da Galácia, ele vai dizer em Gálatas 2, verso 20: já fui crucificado, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Não me amole, porque eu trago no meu viver as marcas de Cristo. Não é sobre como eu visto, não é sobre como eu falo, é sobre a vivência, é sobre o estilo de vida, é sobre a profunda transformação que Ele realizou no meu caráter. Eu não sou mais quem eu era, Jesus mudou o meu viver. A vida de alguém que se encontrou com Jesus
é poderosamente transformada. Este versículo, ele vai descrever um encontro íntimo e transformador com Cristo, que redime a nossa identidade, que restaura o propósito da nossa existência, nos marca de uma maneira tão poderosa, tão única, tão especial, mas é de dentro para fora, de dentro para fora. Olhando para essa história contada, olhando para os textos bíblicos, hoje nós vamos dar uma olhada nos encontros na Bíblia que também deixaram suas marcas profundas, cada um à sua maneira, cada um ao seu tempo, porque Jesus, Ele se encontra com você lá onde você está, mas Ele também se encontra comigo lá onde eu estou, e da mesma forma que Ele transforma a sua vida, Ele também transforma a minha vida, de dentro para fora, de dentro para fora. O primeiro encontro que eu quero mencionar então, foi o que foi narrado aqui, Jacó, marcado pela luta, mas também pela bênção, porque nós precisamos entender que talvez a nossa história tenha sido marcada por lutas, por dor, por sofrimento, por angústia, por, dissabores, não importa qual tenha sido as marcas que te trouxeram até aqui, deixa eu te falar, Jesus pode te marcar com bênção nessa noite. Assim como o povo no Êxodo se encontrou com uma liberdade através de um encontro com Deus, Jacó, um homem marcado desde o nascimento, teve um encontro crucial às margens do Jaboque. Olha o que diz o texto sagrado, Gênesis 32, verso 22 em diante. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou as suas duas mulheres, as suas duas servas, os seus 11 filhos, para atravessar o val de Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o rio, fez passar também tudo que possuía. E então Jacó ficou sozinho, e o homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava, e então o homem disse: deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. E então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó prosseguiu: por favor, diz-me o teu nome. E ele, porém, respondeu: por que pergunta o meu nome? E então ele o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face. Todavia a minha vida foi poupada quando o sol se levantou sobre ele, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso até o dia de hoje os israelitas não comem músculo ligado à articulação do quadril, porque neste músculo Jacó foi ferido. Aquele encontro pessoal transformou um usurpador, um mentiroso, um enganador, em um patriarca. Essa é uma noite de encontros. Não importa quem você era, mas em quem Jesus pode te transformar. Hoje é uma noite de encontros. Assim como Jacó, muitas vezes, irmãos, a nossa história é marcada por lutas, por feridas, por desencontros. Jacó estava correndo atrás de posições, atrás de uma bênção terrena, mas no final da sua história, ele é marcado por uma bênção celestial. Talvez você esteja correndo atrás de coisas, talvez nós estejamos correndo atrás de posições, talvez nós estejamos correndo atrás de aprovação, de validação de pai, da família, de relacionamentos.
Talvez, assim como Jacó, você casou uma, duas vezes em busca da felicidade. Talvez, como Jacó, você tenha buscado sucesso financeiro e fracassou. Passamos por dissabores empresariais, frustrações profissionais. Já possuímos as malhadas, as salpicadas, e hoje não temos mais nada. Já enganamos e também fomos enganados. Talvez seja a sua história. Quais são as marcas que as lutas deixaram na sua vida? Elas têm te aproximado de Deus ou te afastado de Deus? Mas eu quero te dizer que você hoje está em Peniel, no lugar onde você pode ver Deus face a face e ser abençoado por Ele. Talvez as suas lutas tenham te marcado, mas o Senhor hoje quer te marcar mais profundamente. Um outro encontro que nós vemos nas Sagradas Escrituras e que também nos marca é o chamado dos discípulos, marcados pela convocação. Repita comigo: marcados pela convocação. O Senhor está convocando pessoas aqui nessa noite. O Senhor está chamando pessoas aqui nessa noite. Talvez você diga: mas pastor, olha quem eu era, olha o que eu fiz, olha o meu passado. Deixa eu te falar, quando Jesus se encontra conosco, a visão dele é de futuro. Jeremias diz que os planos que ele tem para nós são de paz, de esperança e futuro. E futuro. Jesus visita o seu passado e te dá esperança. Mateus capítulo 4, versos 8 ao 22. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E então Jesus lhes disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco com Zebedeu, seu pai, preparando as redes. Jesus os chamou, e eles deixaram imediatamente o barco e o pai os seguiram. Na vida, nas nossas vidas, tudo o que nós queremos é viver os nossos sonhos. Quem aqui tem sonhos? Mas e se esses sonhos não forem os sonhos que Deus tem para você? E nessa noite Ele queira te apresentar os sonhos dEle para você. Porque quem se encontra com Jesus tem a sua agenda transformada. Na vida tudo que nós queremos é isso, seguir os nossos sonhos. Mas então nós somos encontrados, agendas mudam, propósitos são alterados, identidades são destravadas. O chamado, siga-me, impactou, marcou a vida daqueles discípulos de uma vez para sempre. Um chamado para a liberdade, um chamado para viver com propósito verdadeiro, deixarem as suas redes e tomarem uma outra realidade, de pescadores de peixes, se tornarem pescadores de homens. Jesus está aqui e Ele está mudando destinos e transformando propósitos. Será que a sua agenda está aberta para o encontro de Jesus? O chamado de Jesus ainda ecoa nos dias de hoje. Que redes, de repente, você precisa deixar para trás? Quais são as redes que tem prendido o seu coração, que de repente você precisa deixar para trás, para que enfim você possa ter um encontro marcado com Cristo Jesus? Isso vai implicar em priorizar o reino acima da sua própria vontade. Nunca foi sobre nós, mas sobre Deus, sobre amar pessoas e viver os propósitos de Deus. Existe um terceiro encontro, que é a mulher samaritana, marcada pela revelação e pela missão. João 4, verso 28 ao 30 diz: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver, o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo?
E então saíram da cidade e foram até onde ela estava. A história daquela mulher era uma história triste, marcada por rejeição e humilhação. Tudo que ela mais queria era nunca mais voltar para aquele poço, porque aquele poço marcava, aquele poço transfigurava lembranças que ela queria esquecer. Era um memorial da sua dor, era um memorial do seu passado que ela queria simplesmente apagar. Jesus é aquele que visita o seu passado, traz esperança ao seu futuro. Ele quer marcar você de uma vez para sempre. Jesus, Ele te livra da humilhação e te traz uma revelação de quem você pode se tornar nele. Jesus quer te tirar do lugar de vítima e de dor, o lugar de filho e filha amada, aonde o seu passado não te traz mais dor, nem te causa humilhação, nem senso de rejeição, porque nele você é aceita e amada. Esse é o nosso Cristo. Então aquela mulher, ela deixou o seu cântaro para anunciar as boas novas, experimentando a sua própria libertação. Às vezes nós estamos dentro, mas o nosso coração está fora. Está fora de eixo, fora de esquadro, fora do centro da vontade. Nós estamos buscando em outros lugares aquilo que só a fonte é capaz de nos dar. E então nos esforçamos, suamos, nos fadigamos. E Ele está dizendo para você e para mim nessa noite: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, e eu seria em você uma fonte a jorrar para a vida. Que tal largar os poços que por vezes secam e se deleitar numa fonte inesgotável de água? Jesus pode ser isso para você. Um quarto encontro é a multiplicação dos pães e dos peixes, marcados pela provisão, a compaixão. Mateus capítulo 14, versos 19 ao 21. Tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos discípulos, e estes a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Em um lugar deserto, uma multidão faminta, aqueles discípulos tiveram um encontro com uma provisão milagrosa. Eu acho muito lindo porque Jesus é didático. Jesus diz: dê-lhe vocês algo de comer. E eles disseram: nós não temos nada. Mas até quem não tem nada pode voltar para casa com um cesto cheio de pães e peixes. Porque é o que acontece no final da história. Os 12 discípulos que não tinham nada para oferecer, agora têm 12 cestos cheios. Nós precisamos entender que talvez o encontro que nós precisamos é sair da escassez para um lugar de satisfação, onde Deus é tudo para mim, e eu estou tão satisfeito nele, que Ele é o meu provedor, que eu não tenho mais falta de nada. O que tem faltado para você? Talvez você esteja buscando satisfação aonde só te traz dissabor, tristeza, lamento. Jesus quer ser o provedor na sua vida. Quantas vezes, irmãos, na vida nós somos assombrados por desertos, por sentimentos de falta, de escassez. Parece que ninguém está percebendo a minha vida, eu não sei mais o que fazer. Mas Jesus é aquele que te vê, e nessa noite Ele está te vendo. Você não passa despercebido aos olhos de Jesus. Marcados pela compaixão divina, aqueles irmãos e irmãs experimentaram um tipo de libertação que talvez você precise experimentar hoje. Da fome, da escassez
para o lugar de satisfação. Me falta, eu não tenho. Os discípulos participaram deste encontro milagroso e foram marcados pela experiência do poder de Deus em suas vidas. Em momentos de escassez, irmãos, nós somos tentados a olhar para aquilo que nós não temos e nos esquecemos do Deus provedor que servimos. Nós somos marcados pela provisão de Deus. Eu posso não ter tudo que eu gostaria de ter, mas eu tenho tudo que é necessário para viver. O meu Deus, Ele é o meu Deus provedor. O quinto encontro foi de curas, libertos, leprosos, marcados pela graça restauradora, a graça da restauração. Marcos 1, verso 40 ao 42, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Quais são as áreas da sua vida que talvez precisam ser tocadas por Jesus hoje, para que você seja purificado da lepra, da doença, do pecado? Jesus quer tocar você, gerar em você uma graça restauradora, gerar em você uma transformação de dentro para fora. Ao longo do ministério de Jesus, inúmeras pessoas foram curadas, inúmeras pessoas tiveram seus encontros de cura, de libertação. Os leprosos, os marginalizados, isolados pela doença, experimentaram a graça do toque de Jesus. E quando Jesus te toca, você é curado. A sua alma aflita é abastecida de aceitação. E por último, o sexto encontro é a ressurreição, marcados pela vitória sobre a morte. O encontro final e definitivo que marca toda a fé e a ressurreição de Jesus. Aqueles que viram Jesus ressuscitado foram marcados pela vitória da vida sobre a morte. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que também nos traz vida. Eu não sei o que morreu na sua vida, mas Jesus tem poder para ressuscitar. Ressuscitar sonhos, casamentos, ressuscitar planos, dar a você esperança. Jesus é aquele que não está preso a diagnósticos. Jesus é aquele que tem todo o poder. Todo o poder, repita comigo: todo o poder. Então João capítulo 20, verso 19 até o 20 vai dizer: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Marcados pelo encontro. Quem foi marcado por um encontro tem histórias para contar. Vejam, eu ressuscitei. O que Jesus precisa ressuscitar na sua vida, e você vai ter agora histórias para contar, da graça, do poder e da misericórdia de Deus sobre você. Eu estive morto, mas agora eu vivo. Aleluias. Os discípulos, irmãos, foram transformados imediatamente do luto para a esperança, da tristeza para a alegria. Júbilos de alegria. Quanto tempo faz que você não sorri? Quanto tempo faz que você não se alegra?
Quando nós somos marcados por um encontro, o sorriso é estampado no rosto. Deixe as pessoas saberem a história que você carrega. Não é de dor, não é de tristeza, é de alegria, porque Cristo ressurgiu dos mortos, e então eu vivo com Ele para sempre, aleluias! Ao longo dessa jornada, irmãos, eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, para concluirmos. Assim, todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, ao qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada com Jesus, nós não somos marcados uma vez, nós somos marcados todas as vezes que nos encontramos com Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz: não me amolem, pois eu trago em mim, não uma marca, mas as marcas de Jesus. Quais são as marcas que você tem para mostrar nessa noite? Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Sabe, você que está aqui nessa noite, você que entendeu que a primeira marca que você precisa ter, indelével, é a conversão, é entregar a sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo de Nazaré. Não é sobre uma religião, é sobre um estilo de vida. Já não sou mais quem eu era, hoje eu sou redimido, restaurado, transformado, um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que o Senhor fez novas todas as coisas. Talvez a sua vida precise de novidade.